Esta aula é sobre layers no AutoCAD. O objetivo é aprender o que são layers, para que servem e como configurá-los. Bom, layers são camadas de informação do meu projeto, ok? Então, é uma forma que eu tenho de organizar o meu desenho agrupando, né, elementos gráficos que têm propriedades em comum, né? E essa organização vai me auxiliar tanto no gerenciamento dos meus desenhos do meu projeto, quanto na organização desse desenho para a impressão, sobretudo na configuração das linhas, né, de impressão, né, como essas linhas, em termos de espessura, de cor, elas vão ser impressas, ok? Então, vamos ver um pouco na prática isso tudo. Tá? Então, onde eu acho os comandos de layers? Eu vou achar aqui nessa barra de ferramentas superior, tá? Nesta parte, nessa seção layers. Né? Observem, né, como padrão, nós temos aqui o layer 0. Né? Então, no momento que eu abro o AutoCAD, que eu crio um novo arquivo, ele vai oferecer esse layer 0. Né? É um layer do AutoCAD, ele vem como padrão e não é possível excluí-lo. Tá? Mas eu posso, então, editar esse layer, ou se não, que é o que nós vamos fazer, criar novos layers, certo? Para criar novos layers, gerenciar diversas opções do layer, né, eu vou aqui no Layer Properties. Tá? Ele vai abrir uma janela, tá, de edição, ok? Então, aqui vai ter essa janela de configuração desses layers. Tá? Bom, nessa janela aqui, o que eu preciso saber no primeiro momento? Tem diversas opções aqui, vou convidá-los a dar uma olhada, né, no Help, né, do AutoCAD, na função F1, onde tem um detalhamento maior desses comandos. Mas o que eu vou chamar a atenção para vocês é o seguinte, aqui, tá, na criação de um novo layer, certo? E na configuração de um layer ativo, né, o Set Current, ou seja, o layer que vai estar ativo para os meus desenhos do AutoCAD. Tá? Então, vamos começar aqui, ó, criando um novo layer. Tá? Ele vai aparecer aqui embaixo, esse novo layer, certo? Bom, esse novo layer, tá? Eu tenho, então, deixa eu só colocar aqui, ele parece aqui um layer 1, tá? E digamos que eu vou colocar um nome, tá? Que tem a ver com os desenhos que eu fiz aqui. Então, vou colocar aqui polilinhas, tá? Vai ser uma camada, todos os elementos que são polilinhas, tá? Eu vou estabelecer uma cor para esse layer, certo? Então, aqui eu consigo escolher a cor que eu quero, tá? Se eu clicar aqui nesse quadradinho branco, tá? Vai abrir uma infinidade de cores possíveis no AutoCAD. O que eu sugiro, né, num primeiro momento, para organizar o desenho de vocês? Escolham essas cores aqui, tá, desta barra, as cores básicas do AutoCAD. Tá? Veja aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, o número 1, tá, Index Color, ó, então esse vermelho aqui na parte de cima vai aparecer. Seria a cor número 1, o amarelo, cor número 2, verde, cor número 3, cian, né, que é a cor número 4, o azul, cor número 5, o magenta, cor número 6. Tá? O 7 é o branco, né, e as tonalidades de cinza tem um pouco mais escuro o 8 e um pouco mais claro 9. Tá? Essas cores, elas remetem às antigas canetas nanquim, né, onde eram feitos os desenhos, né, de precisão do desenho técnico. Tá? E essas cores, depois, posteriormente, vai ser uma referência da nossa configuração de espessuras de linha, certo? Então, o que eu sugiro num pensamento de organização dos desenhos? Usem essas cores básicas e associem, né, no planejamento de vocês. Olha, esse grupo de desenhos que eu vou associar a esse layer que eu criei, tá, vai aparecer na impressão com uma espessura de linha bem fina, mas 0,1 milímetros. Então, vou colocar uma cor vermelho aqui, tá? Aparece aqui cor red. E vou dar um OK, tá?
Isso ajuda bastante no planejamento do nosso trabalho, certo? Bom, aqui do lado eu tenho uma configuração do tipo de linha, certo? Então tá como padrão contínua, tá? Mas eu posso, né, carregar diversos tipos de linha, né? Linha tracejada, linha pontilhada, linha traço e ponto, diversos tipos de linha que eu posso carregar no meu desenho, certo? Tá? Por enquanto, vou deixar, não vou carregar nenhuma, vou dar uma cancelada e vou deixar a linha contínua, tá? Depois aqui eu posso configurar qual é a espessura dessa linha aqui, tá? Então, digamos aqui que eu vou configurar, não tem exatamente 0,1, eu vou colocar 0,13 milímetros, tá? Não tem até porque é uma configuração das próprias impressoras, né? Que elas não conseguem exatamente essa precisão, né, na impressão. Então, eu vou colocar 0,13, que é mais aproximado, né? Arredondando para cima, né? Do 0,1 que eu quero estabelecer para essa espessura de linha. E vou dar um OK, tá? Então, isso aqui é uma forma também de organizar o desenho e organizar propriedades de impressão desse desenho. Posteriormente, nós vamos ver mais detalhes sobre essa parte de impressão, tá? Bom, observem também, ó, que nós temos, né, algumas propriedades desses layers aqui, tá? Como o layer, né, ele pode estar on ou off, ou seja, ligado ou desligado, tá? Ele pode estar congelado ou descongelado, aparece aqui esse sol. Ele pode estar também bloqueado ou desbloqueado com esse cadeado, tá? Então, se eu clico na simbologia, se a lâmpada estiver apagada, ele está off, né? A lâmpada acesa, on, ou seja, ele está aparente ou está oculto no meu desenho. Aqui, né, no congelado, né, descongelado, aparece um símbolo de gelo aqui, ele tem praticamente a mesma função. A diferença é que no processamento dos objetos no AutoCAD, quando o layer está congelado, né, ele não processa, né, esses objetos, ou seja, ele manter algumas partes do desenho congeladas, elas podem aumentar a velocidade de processamento no projeto de vocês. Essa diferença, né, entre o desligado ou ligado, congelado ou descongelado, ela é evidente quando eu tenho um projeto com muitas informações, muitos desenhos, muitos traçados. Então, exige, né, um maior processamento de gráfico, né, desse software. Mas se é um desenho simples como esse que eu estou apresentando, não vai fazer muita diferença, tá? O efeito, basicamente, é se o layer está aparente ou ele está oculto, tá? E aqui, no bloqueado ou desbloqueado, né, parece esse cadeado, é quando eu bloqueio um layer, todos os elementos que estão associados a esse layer, ele não pode sofrer nenhuma edição, né? Não posso mover, não posso modificar, não posso rotacionar, nenhum processo de edição é permitido com esse layer bloqueado, né? Ou bloqueado, exatamente, com um cadeado fechado, certo? Aqui eu vou deixar todos os status, né, de ele está ligado, ele está descongelado, ele está desbloqueado para edição, certo? Bom, vou criar mais um layer aqui, tá? Veja, quando eu criei um novo layer, ele copia as propriedades do layer anterior, tá? E vou colocar aqui círculos, tá? E eu vou dizer o seguinte, aqui na minha cor, eu quero que esse círculo ele apareça com uma espessura de linha maior, né? Vou colocar aqui a cor azul, que vai ser uma cor 5, tá? E eu vou associar essa cor 5 a uma espessura 0,5, tá? Vou dar um OK, tá? Eu vou experimentar, então, carregar uma linha tracejada, tá? OK. E OK. Opa, não carregou aqui. Tem que carregar aqui. OK. Certo? Bom, então, configurei, tá, os meus layers.
tá? Vou fechar. Bom, e eu tenho um desenho existente aqui, certo? Então, o que que eu posso fazer? Eu quero associar alguns dos elementos aqui do meu desenho a esses layers, tá? Então, digamos, eu quero tudo o que for círculo, tá? Eu quero associar a esse layer círculo, tá? Então, eu posso usar aqui, ó, o Quick Select, tá? Digo aqui todos os círculos, certo? E eu vou dar um OK. Então, ele vai detectar todos os círculos que eu tenho, né, do meu desenho. Eu tenho todos os círculos selecionados, eu simplesmente vou aqui na listagem de layers e associo, tá, a esse layer, ok? Mesma coisa eu posso fazer com a minha polilinha, tá? Então, vou aqui no Quick Select, associo aqui polilinha, tá? E vou dar um OK, tá? Selecionou todas as polilinhas que eu tenho, né, no meu desenho, certo? E aí eu associo aqui ao ler polilinhas, certo? Ok. Bom, se eu quero por algum motivo que fique oculto, né, todos esses círculos, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui mesmo na minha tela, eu vou desligar esse layer, certo? Ele não vai aparecer mais, tá? Posso a qualquer momento tornar ele visível, certo? Ou por algum motivo aqui eu quero então bloquear as polilinhas, certo? Então elas continuam aparentes, mas elas não sofrem nenhuma edição. Ou seja, se eu aplicar algum comando de edição, como copiar, tá? Eu vou selecionar vou querer selecionar todos os objetos, vou dar a opção All, né? Mas ele fala aqui, ó, tem 9 unidades que estão bloqueadas, tá? Ou seja, quando eu copio os objetos aqui, tá? Vou apertar o orto, tá? Vejam que as polilinhas não foram selecionadas e não estão sofrendo nenhum tipo de edição, tá? Então, elas continuam aparentes, mas elas não sofrem, né, nenhum processo de edição, certo? Bom, de uma forma geral, tá, existem outras configurações, outros comandos de layers, né, associados aos layers, tá, que vocês podem explorar, ok? Mas eu vou convidar vocês a dar uma olhada no help do AutoCAD, que aí vocês vão ver com mais detalhes, né, quais são as funcionalidades que nós temos dentro das opções aqui dos layers, certo? Bom, por fim, para terminar, o que vocês aprenderam nessa aula? A organizar o desenho de vocês por camadas, tá? Associar essas camadas com um grupo de elementos que tem a mesma propriedade e conseguir gerenciar esses desenhos, né, de uma forma organizada, né, que isso vai auxiliar tanto na gestão, né, do manejo desse desenho no AutoCAD, quanto a configuração da impressão desse desenho.